Aleluias, glórias a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês que estão entrando aí. Eu sou a missionária Cristina Garcia. Para você que entrou aí, o Senhor Jesus tem uma palavra para o seu coração. Deus me trouxe aqui com uma palavra para o teu coração. Deus manda-te dizer: suporta esta provação que você está enfrentando, que você está passando. Por muitas vezes, Deus ele permite o vaso passar pela provação. Por muitas vezes nós somos provados, meus queridos. Mas não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus ele não te ama. É porque Deus ele te diz: suporta esta provação que você está enfrentando, que você está passando, porque depois dessa prova você vai cantar o hino da vitória. Deus ele manda-te dizer que por vezes ele permite a provação. Primeiro ele nos faz descer lá embaixo para depois nos levantar. Então recebe essa palavra. Receba que mesmo diante desta provação, Deus ele está contigo. Se as coisas não estão dando do jeito que você quer, e você pergunta a Deus o porquê que as coisas não estão dando certo, não estão andando do jeito que você pensou, do jeito que você planejou, porque Deus ele manda-te dizer, porque quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, não é do teu jeito, é do meu jeito, assim te diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Querido, nós temos um Deus que cuida de nós e a sua palavra diz, Deus ele diz na sua palavra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais elevados do que os vossos. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 8, no versículo 18, que Jesus ele pôs à prova os que queriam lhe seguir. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um dos escribas disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas não têm covis e as aves do céu ninhos para se repousar. O filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui vemos que Jesus ele pôs à prova aqueles que lhe seguiam, porque a Bíblia diz que vendo Jesus muita gente ao seu redor, e ele ordenou que passassem para outra margem. Meus irmãos, Deus ele conhece o coração do homem. Por muitas vezes tem muita gente que segue Jesus, mas Deus ele conhece aquele que tem boas intenções, aquele que quer lhe seguir de verdade. Ele disse, porque por muitas vezes para nós seguirmos ao Senhor Jesus, nós temos que deixar o nosso eu, nós temos que deixar a nossa vontade, nós temos que ter consciência que seguir Jesus é deixar as coisas materiais, por muitas vezes é deixar as coisas, a nossa prioridade, e colocar Jesus em primeiro lugar, deixar aquilo que a gente tem em prioridade, porque o Senhor Jesus ele viu no coração daquelas pessoas que havia muitos que tinham uma prioridade. O Senhor Jesus disse no versículo 21, e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então Deus, aquele homem,
primeiro ele deu uma desculpa ao Senhor Jesus. Ele disse que primeiro ele tinha de sepultar o seu pai, que ele tinha outra coisa para fazer. E por muitas vezes Deus diz que tem gente que por muitas vezes dá desculpa a ele, dá desculpa que, Senhor, primeiro eu tenho isso para fazer, Senhor, eu primeiro tenho de resolver esses assuntos, mas Deus, ele diz, mesmo com o problema que você está vivendo, segue-me. Mesmo dentro de uma situação difícil que ainda não se resolveu, segue-me. Mesmo você tendo os seus pais para cuidar, mesmo você tendo os seus filhos para cuidar, mesmo você tendo uma pessoa acamada, mesmo você tendo uma pessoa doente em casa, mesmo você estando no desemprego, segue-me. Segue-me, coloca eu em prioridade e você verá depois o que eu vou fazer na tua vida. Assim te diz o Senhor. Amém, meus amados? Meus irmãos, a Bíblia diz que havia uma grande multidão que seguia Jesus. Muita gente. Jesus vendo aquela gente. Então, Jesus pôs à prova aquela gente para ver qual é a verdadeira intenção deles, qual é a prioridade deles. E é isso que acontece na vida do cristão, porque muitas vezes tem muitas pessoas que seguem a Jesus, vão à igreja, vão nos cultos, mas na realidade não colocam Deus em prioridade. Então Deus, ele diz que primeiro nós temos de colocar ele em prioridade. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das provações, mesmo com os problemas. Porque é aí que a gente mostra a Deus a nossa verdadeira fé, meus amados. A Bíblia diz que felizes são, meus irmãos, os que edificam a sua casa na rocha que é Cristo, meus irmãos. No livro, a Bíblia nos diz que... A Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo 20 e 24, Jesus, ele descreve, ele diz os dois fundamentos. Ele diz, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com os ímpetos contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, a Bíblia nos ensina que aquele que edifica a sua casa, Jesus, ele diz, todo aquele que ouve esta minha palavra e a pratica é comparado. Jesus, ele nos faz uma comparação, ele nos compara com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Deus, ele nos aconselha a edificar a nossa casa na rocha que é Cristo, na rocha verdadeira que é Cristo. Porque quando você edifica a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, Deus, ele nos aconselha a edificar a nossa casa sobre a palavra de Deus. Jesus, ele nos aconselha a edificar a nossa casa sobre a palavra de Deus. Porque quando a gente edifica a nossa casa sobre a palavra de Deus, a gente sabe que nada pode nos abalar. Que pode até vir uma tempestade, mas Deus, ele derruba a tempestade. Deus, ele faz cessar a tempestade. E Jesus, ele diz que todo aquele que edifica a sua casa sobre a rocha e a pratica, todo aquele que ouve a sua palavra e a pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com o ímpeto contra aquela casa e não caiu. Então Jesus, ele nos diz que aquele que edifica a sua casa, a sua vida sobre o fundamento que é a palavra de Deus, pode até vir uma tempestade. Ele diz que transbordaram rios, sopraram ventos e deram ímpetos contra aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. Então, quando a gente edifica a nossa vida sobre a palavra de Deus, pode até o vento soprar. O inimigo pode até levantar. Pode vir leões, pode vir gigante, pode vir Senaqueribe, pode vir Faraó. Mas se a nossa casa está fundada sobre a palavra de Deus, e
vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Todo o mal que vier contra ti vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Então Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso instrutor, Deus é o nosso refúgio. Então Deus, ele diz na sua palavra, no versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então Deus, ele faz duas comparações, o Senhor Jesus, daquele que edifica a sua casa, a sua vida sobre a sua palavra, e daquele que ouve a palavra e não a pratica, daquele que ouve e pratica, daquele que ouve e não pratica. Então ele diz o que acontece com essas duas pessoas, o que acontece com essa pessoa que pratica a sua palavra, que pode até vir tempestade, pode até vir provações, pode até vir situações, mas como ele está fundado na palavra de Deus, não tem nada que pode lhe abalar. Glórias a Deus. Mas aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Então Deus tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não a praticam. Então Deus, ele nos aconselha para a gente praticar ou ouvir a sua palavra e meter em prática. Para que quando vier a tempestade, para que quando vier as provações, para que a gente não seja abalado, para que você não seja abalado. Então, se você tem edificado a sua casa sobre a rocha que é Cristo, creia que mesmo diante dessa provação que você está enfrentando, creia que mesmo diante dessa tentação que você está passando, mesmo diante dessa situação que você está passando, que nada vai te abalar, que isso é passageiro, que Deus é o teu refúgio, que Deus é aquele que peleja por você. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Queridos, quando o homem coloca Deus em primeiro lugar, Deus, ele conhece o coração do homem. Quando o homem, uma pessoa coloca Deus em primeiro lugar, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é Deus que toma defesa na sua causa. Ainda que se levante um problema, Deus é o seu defensor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E, queridos, por vezes nós somos provados, queridos. Nós somos provados e o Senhor Jesus, ele nos mostra a realidade. Ele nos mostra a realidade que quando nós decidirmos de ser seus discípulos, nós precisamos ter em mente que nós não recebemos, por muitas vezes, compensação material, financeira ou por causa disso. Que por vezes, muitas vezes a gente tem de colocar a prioridade, deixar o nosso eu, seguir o Senhor Jesus. Não importa a situação que a gente está vivendo, não importa a situação que você está vivendo. Deus, ele manda-me te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aí vendo este vídeo, você que entrou aí agora, o Senhor Jesus me manda te dizer que por muitas vezes ele fala contigo. Ele já falou contigo, ele já te mostrou o propósito que ele tem na tua vida. Mas que por causa das tribulações, por causa das situações que têm acontecido aí na tua vida, você muitas vezes se sente desanimado, que você muitas vezes se sente sozinho, que você muitas vezes se sente desamparado. Mas Deus, ele manda-te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho porque Ele está contigo. Ele levantou anjos para estar ao teu redor. Ele levantou anjos para te guardar desde o teu dia do teu novo nascimento, porque você nasceu de novo, você pertence ao reino de Deus, você não pertence à mentira do diabo, porque você não pertence ao reino de Satanás, você não pertence ao diabo, porque você entregou a vida ao Senhor Jesus. Então, Deus, ele te diz que ele já falou contigo do propósito que ele tem para a tua vida. Que ele te diz para você andar na sua presença. Deus diz, anda na minha presença. Anda na minha presença, não rejeita o meu chamado, o meu propósito que eu tenho para a tua vida. E você verá a queda dos teus inimigos, você verá a queda dos teus perseguidores, você verá eu resolvendo essa situação que parece tão difícil para você aí. Amém? Tome posse dessa palavra.
A palavra que Deus colocou no meu coração para você, Deus me diz que por muitas vezes você se sente cansado. Você se sente cansado, você pensa que não há mais solução para a tua situação, que você fica perguntando quando essa situação vai resolver. Deus, Ele te diz que Ele já falou contigo, que Ele já mostrou o propósito que Ele tem para a sua vida, que Ele te diz: filho, filha, levanta-te e anda na minha presença. Não te desanime, porque por muitas vezes eu é que permito as provações. Por muitas vezes eu permito as provações, por muitas vezes eu faço descer lá embaixo para depois eu levantar. Por muitas vezes eu trabalho no vaso, para fazer um vaso de honra. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos. Recebe esta palavra. Saiba que você não está só, que o Espírito Santo de Deus, Ele está contigo. Creia nessa palavra, tome posse. Você que está passando, você que pensa que o teu fardo é pesado, que não tem ninguém para te ajudar a carregar esse fardo, Deus, Ele te diz que lembra de José. Lembra de José quando eu dei um sonho para ele, eu dei uma revelação para ele e ele foi contar aos seus irmãos. Meus irmãos, por muitas vezes, tem aqueles que não compreendem os nossos sonhos, tem aqueles que não estão de acordo e não apoiam os nossos sonhos. E por muitas vezes é por causa de inveja. Por causa de inveja. E lembra que José, ele foi perseguido só por ele ter contado um sonho que Deus lhe deu. Então os irmãos se irritaram contra ele. Os irmãos cheios de encher o seu coração de inveja. Porque eu digo para vocês, meus irmãos, a inveja não vem de Deus. Então se tem alguém aí com inveja de você, por você ter um sonho que Deus lhe deu, por você ter um sonho que está para se concretizar na tua vida, e o inimigo, ele tem-te perseguido e fizeram uma injustiça contra você e te julgaram dentro de uma cova, assim como julgaram José. Deus, ele manda-te dizer que ele não te esqueceu. Assim, José, ele foi julgado dentro de uma cova e ele foi vendido. Ele foi vendido para os egípcios. E os seus pais nem sabiam que José estava vivo, porque foram dizer mentira que José, ele estava morto. Mas Deus, ele manda-te dizer, assim como ele guardou a vida de José, assim como José foi vendido e os pais pensaram que ele estava morto, assim como Deus guardou a vida de José, assim como Deus achou José, Deus, ele te diz que ele vê, que ele sabe o que está acontecendo com você, que ele não te esqueceu, que ele não esqueceu do sonho que ele te deu, que ele não esqueceu do propósito que ele te deu, que você permaneça na fidelidade que você tem com ele, porque você é vaso que tem intimidade com Deus. Permaneça na oração, permaneça orando e você vai ver Deus te dar livramento diante dessa situação. E aqueles que zombaram do teu sonho, Deus, ele manda-te dizer para você, manda eu te dizer para você que aqueles que um dia zombaram do teu sonho, aqueles que um dia zombaram de você, que acharam que você nunca ia ser alguém, que você nunca ia ser nada, eles vão ter que ver Deus te levantando. Eles vão ter que ver Deus te tirando dessa situação. Porque a Bíblia diz que se credes, verás a glória de Deus. Então, tome posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, para você que está aí assistindo esse vídeo, se inscreva no canal aí embaixo, se inscreva, ative os sininhos nas opções todas para que você possa receber novos vídeos e compartilhe esta palavra. Faça a obra de Deus comigo, porque quando você está fazendo a obra de Deus comigo, quando você está compartilhando esta palavra, você está fazendo a obra de Deus comigo. E Deus, ele vê, e Deus, ele vai te recompensar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, eu já profetizo sobre a tua vida
que toda palavra de maldição que lançaram contra a tua vida cai por terra em nome do Senhor Jesus. Saiba que Deus, Ele tem visto as provações que você tem passado, que Deus Ele te dará uma saída, uma porta de escape, e a Bíblia diz que felizes são aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Então Deus Ele manda-te dizer: filho, continua na minha presença, continua guardando a minha palavra, porque todos aqueles que ouvem a palavra e a pratica é comparado a um homem prudente. Um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Se você tem edificado a tua casa sobre a rocha que é Cristo, então creia que dentro desta provação que você está passando, Deus Ele vai te dar vitória. Que Deus vai te tirar dessa situação. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí. Que fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Deus abençoe.